Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais uma edição agora do Unifev em Pauta, te atualizando das últimas notícias da instituição. O que você já vê a seguir? Bom, e a gente começa falando de economia, que neste momento em que vivemos de pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas têm precisado se reinventar. E o assunto economia tem sido muito pautado e falado nesses últimos tempos. Por isso, nós resolvemos bater um papo com o professor Carlos Cotas, que é docente aqui da Unifev dos cursos de Administração e Engenharias. Nós conversamos muito sobre diversos assuntos ligados à economia e principalmente à pandemia, ao momento atual em que vivemos. Vamos conferir. Bom, e o nosso bate-papo agora é com o professor Carlos Cotas, que é docente aqui da Unifev dos cursos de Administração e também de Engenharia, né, professor? Sim. Primeiramente, eu quero agradecer pela sua participação, por topar bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Estamos sempre às ordens. Bom, e outra coisa importante também é a gente falar que tanto eu como o professor estamos sem máscaras, porque nós estamos fazendo essa entrevista de forma remota, cada um em um local, até em diferentes cidades nesse momento, eu em Votuporanga e ele em Birigui, né, professor? Isso. Então, por isso estamos sem máscaras, eu tô sozinha aqui na sala. E eu com a perna quebrada. Em recuperação, né? Mas por isso, então, estamos sem máscara. Bom, professor, nosso bate-papo, então, que a gente combinou aqui, né, falar um pouquinho sobre economia, né, principalmente neste momento que a gente vive de pandemia, um momento muito incerto, que tem deixado muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas preocupadas, tanto com o presente quanto com o futuro, né, e a gente vem tendo mudanças aí, alterações, como houve no PIB, né, como a gente conversou anteriormente. Então, é um tema que a gente realmente precisa falar, até para informar e deixar todo mundo por dentro, né? É um assunto importante porque nós tivemos uma queda de 4,1% no PIB, né, no ano de 2021, que foi o fechamento de 2020, desculpa, né, que deu para perceber o estrago da pandemia. Foi uma queda menor do que se imaginava. Lá em julho, eu lembro, as estimativas chegavam até menos 9%, né? E foi um bom resultado, entre aspas, né? Mas ele foi um resultado que ele esconde algumas coisas. Por exemplo, a grande força desse PIB é o agronegócio. E o agronegócio, nós estamos falando de escala de produção. E de hoje uma produção muito mecanizada, com bem menos mão de obra. Então, em função disso, você pensar que o PIB está recuperando na área da agroindústria, mas ela não vai refletir em empregos de forma muito direta. Se nós tivéssemos o crescimento da área industrial, aí sim nós teríamos, industrial e serviços, aí sim nós teríamos um reflexo em empregos bem mais significativo. Na agroindústria não temos essa referência direta, o que é um problema para o Brasil, né? O Brasil cada vez mais está perdendo indústria, está deixando de produzir as coisas, ser capaz de produzir, e com isso está perdendo empregos de bons salários, está perdendo oportunidades, e nós estamos ficando cada vez mais dependentes do agronegócio, né? Sim. A gente, como eu disse anteriormente, né, muitas pessoas estão preocupadas, né, ainda mais com essas mudanças de fases, né, do plano de flexibilização. Cada hora a gente está numa fase, cada momento, né, quando a gente pensa que está melhorando, de repente tem outra mudança, né, tem sido, assim, muito incerto. Porque, infelizmente, o brasileiro, eu não sei o que acontece, se o pessoal pensa muito no prazer imediato, né? Principalmente o jovem, né? Tem um livro muito bom chamado O Valor do Amanhã, do Eduardo Giannetti, que ele cria um conceito chamado trocas intemporais. E ele desenvolve também, para explicar esse conceito, ele chama dois conceitos. Um ele chama de miopia temporal e outro de hipermetropia, né, temporal. A miopia é aquele problema de visão que você não consegue enxergar longe. E a hipermetropia é aquele problema de visão que você não consegue enxergar perto. Então, a pessoa jovem, por natureza, ela tem uma miopia temporal, ou seja, ela não consegue enxergar lá na frente, ela não pensa na vida dela lá na frente. Tudo tem que ser hoje, agora, ao mesmo tempo, imediatamente e já, né? Tem que ser assim. A vida do jovem, o
campo de visão dele temporal é de curto prazo. Então a gente vê muito isso já é uma característica. Agora no Brasil parece que é uma coisa um pouquinho mais grave, essa dificuldade das pessoas se conscientizarem, de fazer isolamento, não fazerem aglomerações, etc. Né? Isso faz com que o vírus continue andando e as coisas não mudem. É como se você tivesse que tomar um comprimido de aspirina para acabar com essa dor de cabeça, se você quebrasse esse comprimido e fosse tomando devagarzinho. E a dor não passa, e você fala, nossa, mas eu estou tomando aspirina, mas não passa. Claro, você não está passando na dose exata. Né? Então é isso que está acontecendo. E essa característica que eu falei dos jovens também, inclusive, é uma das razões pelas quais eu evito pedir trabalho para meus alunos. Porque como eles têm um horizonte de vida de 15 dias no máximo, se você pede um trabalho com 30 dias de prazo, eles esquecem do trabalho. Né? Eles estão pensando ali no que precisa fazer para ontem, para amanhã. É o horizonte de vida natural do trabalho. Tem que ser algo mais rápido ali, né? Não dá para dar o horizonte de vida. Já você, quando mais velho, você começa a pensar na aposentadoria, aí você tem uma hipermetropia temporal. Você já não olha mais para perto e começa a olhar para longe, né? Fazer um plano de aposentadoria, guardar dinheiro, aquela coisa toda. São características diferentes que vêm com a idade. Mas, infelizmente, no Brasil nós estamos assim. E o vírus, aquela coisa que a gente sempre fala. O vírus, ele não é político, ele não quer saber, ele quer se reproduzir. Ele não é de direita, de esquerda, nada, ele é matemático. Ele vai, infecta X células, ele se reproduz, ele se retransmite e assim vai. E a matemática é muito clara nessas horas, né? Assim, quando a gente fala, vai crescer tanto, está aumentando muito, se não parar agora, não vai chegar a tal ponto, a matemática ela não falha, entendeu? Matemática é matemática, não adianta, biologia é igual. Não é porque a gente quer, não é porque eu sou jovem, quero sair, passear, não é por causa disso. O vírus é isso, ele vai se reproduzir numa determinada taxa e que você matematicamente consegue até prever o que está acontecendo. Como a gente falou anteriormente, né, é muito importante a gente falar de economia num momento como esse, porque a gente também tem percebido que muitas profissões, né, muitas pessoas precisaram interromper suas carreiras ou seguir novos caminhos também, né, de repente que nunca pensaram em seguir, ou algo que era um hobby, de repente vira uma profissão, porque é uma alternativa para esse momento, né, porque todo mundo precisa, né, ter a sua fonte de renda, né, para o seu dia a dia, para o seu sustento. E a gente vê essa transformação, né, das pessoas. A transformação das pessoas e das empresas também, né? Porque hoje nós já temos uma expectativa que de todo o home office que foi feito, no mínimo 30% vai ser mantido. Né? Então, se no mínimo 30% daquelas pessoas de hoje, que as pessoas estão fazendo home office, quando terminar essa pandemia, vão continuar em home office. Isso já é uma grande mudança de condição de trabalho, né? E aumenta também, uma coisa engraçada, porque isso aí aumenta também a competitividade do seu trabalho. Porque se você é, por exemplo, um assistente administrativo da Facchini, um exemplo, e ela te coloca em home office, tecnologicamente, se ela quiser contratar uma pessoa que está no Japão, ela pode. Né? Se vai trabalhar de home office, você não está competindo mais com as pessoas da sua cercania ali de Votuporanga. Você está competindo com pessoas que podem querer trabalhar em home office na Facchini de qualquer lugar do mundo, desde que tenha uma boa internet. Né? Então, isso abre uma qualidade de vida, na minha opinião, mas também abre alguns desafios e riscos maiores. Né? Aumenta a concorrência. E você também tem que estar preparado e pensar em também abrir espaço de você buscar empregos em home office, por exemplo, em outras classes locais. Né? Que às vezes tem mais a ver com o tipo de trabalho que você tem. Isso eu acho que a gente pode ver como um ponto positivo, né? Assim, acaba abrindo mais o leque de opções, né? De locais de trabalho, de empresas. Isso é bom, né? Eu acho que essa mudança tem acontecido em vários setores, né? Em várias profissões também. Aqui mesmo na TV também, essa forma de entrevista remota é algo que com certeza veio e que veio para ficar, mesmo depois que passe tudo isso. É bacana porque a gente consegue fazer entrevistas como hoje, né? Eu aqui em Votuporanga, você em Birigui, né? E a gente conseguindo fazer essa entrevista, né? E antigamente você tinha que agendar
pessoa ia até aí, acertar o espaço, né? Conseguir conciliar a agenda. Agora é mais fácil conciliar a agenda, né? Você não tem o tempo de deslocamento, você não tem a disponibilidade da sala, né? Fica tudo mais fácil. Sim. E isso é muito bom também, né, para empresa. Você disse, né? Eu acho que muitas pessoas agora trabalham home office, né? E até muitas vão continuar depois da pandemia, né? Como você falou. Sim, uma grande parte. O Yahoo, se eu não me engano, vai manter a grande maioria dos funcionários dele, por exemplo. Falando de Yahoo, a grande maioria deles em home office. Aqui no Brasil, a estimativa é de 35%, mais ou menos, né? Nessa ordem de grandeza. É uma expectativa. Agora, para a área industrial, por exemplo, comércio, isso é um desafio daqui para frente também, porque muitas pessoas, uma coisa que a gente não pensa, assim, o crescimento do e-commerce foi muito forte agora, na pandemia, por razões óbvias. E, em função disso, muita gente que tinha uma série de restrições em compras pela internet passou a não ter. Então, essa pessoa, quando você voltar à pandemia, ela não vai ter a mesma disposição de ir até a loja comprar que ela tinha antes. Talvez, sei lá, 10% menos, 15% menos, que seja. Mas isso vai causar um efeito no comércio, naturalmente, porque essa pessoa agora passou a aceitar mais o e-commerce, confiar mais no e-commerce, né? E aí ela passa a usar menos o serviço do varejo local. Esse é um desafio grande para o varejo local. Vai ter que ser repensado, o varejo vai ter que trabalhar muito com as redes sociais, com as mídias sociais, com o cadastro de seus clientes, contatos cada vez mais intensos, porque essa pessoa vai estar menos disposta a sair à rua do que antes. Essa transformação, né, que a gente falou que de certa forma, assim, em certos aspectos é positiva, né? Mas também, claro, né, tem sido muito negativa por diversos outros fatores. Eu só quero, para a gente encerrar então o nosso bate-papo, professor, eu só quero pedir então para você, se você tem algumas orientações ou dicas para quem está passando por um momento assim de se reinventar e está tendo de repente não tá gostando disso, tá tendo aí uma trava, sabe, para poder se fazer parte desse ambiente novo de, como a gente falou, né, tanto home office como delivery, até no comércio, né, esse se reinventar. Muitas pessoas acabam tendo um certo receio disso e tá tendo muita dificuldade nesse momento. Você tem alguma dica ou algum conselho? Olha, a dica é de sempre. Assim, a primeira dica é de sempre se qualificar. Né? Buscar qualificação, não deixar, porque o mundo do trabalho está mudando cada vez mais. E, por exemplo, o e-commerce é uma coisa que vai contratar mais e mais gente daqui para frente. É uma grande oportunidade de trabalho. Agora, uma coisa que é interessante com essa ideia do delivery forte, você também, para empreender, você acabou ganhando uma oportunidade interessante, que você hoje, por exemplo, se você quiser comercializar, vender roupas, por exemplo, você, em tese, não precisa mais abrir uma loja, né? Você pode fazer uma operação distante dentro da sua própria casa e visita o cliente, leva alguma coisa assim. Então, hoje, você pode começar, às vezes, um negócio sem precisar de um grande investimento inicial em investimento fixo, por exemplo, em prédio, prateleiras, etc, etc. Abre muitas oportunidades para isso. E você tem que buscar uma coisa que você faça bem feito, que você consiga cativar a pessoa que está do outro lado, algo que você percebe que você, de fato, se diferencia dos outros. Porque o mundo está muito igual. Então, você precisa, de fato, uma diferenciação. Alguma coisa que vai chamar a atenção das pessoas para contratar o seu serviço ou comprar um produto de você, alguma coisa assim, né? Então, a vantagem hoje é que você quer empreender com esse mundo do delivery, te abriu a oportunidade de empreender sem um investimento físico, né? Que já é uma grande coisa. Antes você precisava ter um grande dinheiro para montar uma grande loja. Hoje, talvez você, possa operar na mesma área, com um investimento todo seu feito em mercadorias, né?
Então, seria as mais novas interessante. oportunidades, né? Assim. Abre oportunidade e essa mudança principalmente a mudança do consumidor que abre oportunidade, né? Porque ele aceitou agora, aceitou receber pelo correio, aceitou a entrega, o entregador que vem entrega as coisas, então ficou mais fácil, eu acho, nesse aspecto. Agora busque qualificação, até para você enxergar as oportunidades, porque se você não, é aquilo que eu sempre falo, depois que você faz um curso de botânica, você descobre quantas flores existem no mundo. E quando você não fez isso, você não percebia, né? Aquele mundo das flores não era algo natural para você. Então, quando você vai se qualificar, o mundo se abre. Você vê oportunidades que às vezes você não vê. Verdade. Bom, então, professor, olha, a gente tem muito assunto aqui, né? Mas a gente tem um tempo pequeno no programa. Muito obrigada pela sua participação, viu? Opa, Quero te agradecer por tudo. Eu que te agradeço. Muito Precisando, obrigada. é só chamar. Muito obrigada, professor, pela participação e por todas as informações, né? Bom, e a gente agora vai para o intervalo, mas fique aí, porque daqui a pouco o Unifev em Pauta está de volta com muito mais para você das últimas notícias da instituição. Fico te esperando. Até já! Unifev em Pauta de volta, e agora a gente volta a falar da instituição e também a trazer algumas das últimas notícias para você, começando agora o segundo bloco do programa. E a gente lembra rapidinho aqui porque muita gente ainda tem dúvidas. A TV Unifev passou por melhorias e mudanças no canal digital. Então, em alguns aparelhos, é preciso fazer a atualização para que o sinal seja restabelecido. O processo é muito simples, é só clicar em menu no controle remoto da sua TV e então na guia Canais. E depois, programação automática de canais. Depois disso, o canal 53.1 da Rádio TV Unifev vai ser sintonizado. E a gente muda de assunto agora para Saúde em Pauta. Quem fala com a gente sobre isso é o professor Ricardo Martins, docente da área da saúde daqui da Unifev, que sempre traz um assunto diferente. Qual o assunto de hoje, professor? Olá, amigos ouvintes e telespectadores da TV Unifev. É importante nesse momento agora classificarmos as academias como atividades essenciais. Nós também vamos incluir nisso os estúdios de Pilates e as clínicas que desenvolvem reabilitação funcional. Por que é tão importante classificarmos como atividades essenciais? Porque tudo aquilo de benefício que está envolvido com essas atividades faz com que os seus usuários tenham uma melhora não só da saúde orgânica, física, mas também emocional. Vamos elencar alguns benefícios que estão envolvidos com as atividades das academias. O primeiro é o controle preventivo de comorbidades, ou seja, de algumas doenças associadas nesses nossos dias atuais. Então, a prevenção do diabetes mellitus, da hipertensão arterial, o controle efetivamente do peso, né, ou da obesidade e todo o complexo de sedentarismo que as pessoas estão envolvidas nesse período. Quando nós prevenimos essas comorbidades ou esses fatores de risco, nós estamos prevenindo doenças cardiovasculares, inclusive o infarto agudo do miocárdio é a principal doença que mais mata no nosso Brasil. Então nós vamos prevenir também doenças cerebrais como os AVCs, problemas relacionados à parte circulatória como as tromboses e outras doenças que estão envolvidas não só com o aparelho cardiorrespiratório, como também cardiovascular. Então a observação que fazemos é que a atividade física é fundamental, mas há todo um critério para que nós tenhamos essas atividades abertas, né? Então, o distanciamento entre as pessoas, o número de usuários dentro das academias com horários restritos, também o uso da higienização local, higienização dos equipamentos, dos aparelhos e que haja também a utilização de máscaras e EPIs não só para os profissionais, como também para os usuários. Vamos lembrar que responsabilidade é a palavra mais importante para que todo o benefício seja dado para os usuários e que haja também uma movimentação econômica relacionada às academias. Então, nós consideramos as academias como atividades essenciais, com responsabilidade, com o trabalho de profissionais e também com a inclusão de todos os elementos sanitários para que haja controle e cuidados. Um grande abraço e até a próxima!
Muito obrigada, professor, pela sua participação sempre. E agora a gente troca de assunto para falar de língua portuguesa. O docente da Unifev, professor Paulo Ferrarese, traz para a gente a seguir informações importantes e muito úteis para o nosso dia a dia. Bem-vindo ao espaço O Português São Dois. Eu sou o professor Paulo Ferrarese e te convido para algumas reflexões a respeito da língua portuguesa. A primeira delas está associada ao verbo fazer. Pensa nessas duas frases: faz 5 anos que eu não vejo Maria, ou fazem 5 anos que eu não vejo Maria. Qual você considera mais adequada de acordo com o português padrão? Se você respondeu a primeira, bacana. Faz 5 anos que eu não vejo Maria. O verbo fazer, nessa situação, ele não pode ser flexionado. Então, independente de quantos anos faça, você vai utilizar a expressão no singular. Faz, 100 anos que eu não vejo Maria. Então, não importa quanto tempo seja. O importante é que você não flexione esse verbo. Para a gramática normativa, a explicação para isso é que o verbo é impessoal, ou seja, ele não tem um sujeito. Se o verbo não tem um sujeito, a gente não tem com quem estabelecer concordância. Por isso que ele sempre vai permanecer no singular, desde que ele signifique tempo passado, tempo decorrido. Cuidado com as pegadinhas de concurso. Pode ser que se diga assim, fazem 6 anos os gêmeos hoje. Aí eu posso flexionar o verbo fazer. Aí está adequada a flexão do verbo fazer, porque nesse caso está indicando presente. É como se eu dissesse: os gêmeos fazem hoje 6 anos. Então o verbo fazer no presente, tranquilo quanto à flexão. É o verbo fazer no passado que não pode receber a flexão, tá? Que não pode sair do singular. Tem que ficar no singular. Na escrita eu acho que é mais fácil lembrar: cuidado com a parte da oralidade. Numa entrevista de emprego isso pode ser bastante significante, saber utilizar, saber se adequar da língua portuguesa para situações de uso é muito importante, para algumas empresas, para algumas situações em que você vai ser colocado à prova. Isso tem muita relevância. A melhor maneira de se lidar com isso é trazer isso para o teu cotidiano, trazer isso para o teu dia a dia. Começa a fazer o uso desses recursos, que isso vai se tornar parte do teu itinerário, parte do teu dia a dia. Acho que a segunda coisa é em relação aos verbos namorar e casar. O verbo namorar, quem namora, namora alguém, não esquece disso. Quem casa, casa com alguém, mas quem namora, namora alguém. Então dizer, por exemplo, eu namoro com fulana ou com fulano, para a gramática normativa não está adequado. Você namora fulano, você namora fulana, mas você não namora com. Agora, você se casa com. Então lembra que casamento é um pouquinho mais complicado. Então o casamento requer aí o uso da preposição: casar com alguém, casar-se com alguém. Agora namorar é mais leve, tem menos peso aí do que o casamento. Então você simplesmente namora alguém. Portanto, expressões do tipo namorar comigo não são consideradas adequadas para a língua portuguesa padrão. Para a língua oral está tudo sob controle, mas para a língua portuguesa padrão, namorar comigo não procede. O ideal seria me namorar, namorar-me, alguma coisa desse tipo, tá? Mas namorar comigo não seria considerado adequado. Uma outra expressão que eu acho que merece cuidado e observação é a palavra obrigado. Lembra sempre que a palavra obrigado ela vai ser flexionada em gênero e número dependendo de quem está usando. Vamos trocar em miúdos, vamos falar de outro jeito. A palavra obrigado ela vai ser utilizada conforme a pessoa que está pronunciando a palavra. Então, se é um menino pronunciando, ele vai dizer obrigado. Se é uma menina dizendo, ela vai dizer obrigada. E se por acaso nós tivermos aí um grupo de pessoas, um grupo de meninas, por exemplo, nós vamos ter, eu posso utilizar obrigadas e posso dizer obrigados. Você sabe o que significa a expressão? Quando eu digo obrigado, significa dizer eu estou em débito com você, eu estou obrigado com você, eu estou te devendo alguma coisa.
quando você diz obrigado para alguém. Por isso essa expressão ela pode variar tanto no masculino e no feminino, quanto no singular e no plural, sempre dependendo de quem está falando. Muitas pessoas já perguntaram assim, se eu estiver falando com uma mulher eu vou usar obrigada, se eu estiver falando com um homem eu vou usar obrigado. Não existe essa regra, né? A gente gosta muito de inventar regra, mas essa daí não existe. Lembra que o obrigado ele é utilizado de acordo com quem está falando. Então meninos dizem obrigado, meninas dizem obrigada, e os respectivos plurais existem, né? Se um conjunto de meninas agradece a professora, então elas vão dizer obrigadas, né? Elas estarão obrigadas, sem problemas com o plural, tá bom? A última expressão é uma curiosidade. Você já ouviu a expressão enfiar o pé na jaca? Então, e você sabe de onde vem? Sabe qual é a origem da expressão? Na verdade, essa expressão surge da palavra jacá. Jacá era um cesto que ficava na frente dos bares. Então, os bares em geral vendiam também legumes, frutas e colocavam na frente um cesto, que era o jacá, contendo as frutas e os legumes. Muitas vezes a pessoa entrava no bar, bebia um pouquinho demais, e daí vem a expressão, né? E saía de lá cambaleando. E nesse cambalear ele enfiava o pé no jacá, que era o cesto. E aí surgiu a expressão, enfiar o pé no jacá. Com o passar do tempo, as pessoas foram se apoderando dessa expressão e foram popularizando. E muitas vezes não entendiam a expressão jacá. E aí transformaram em jaca. E ela atualizou-se, né? Hoje para nós a expressão é enfiar o pé na jaca. Mas a origem dela não é a jaca, é o jacá, é o cesto de frutas e legumes que havia na frente dos botecos. Mas se ela é consolidada jaca, é assim que a gente vai usar. Um grande abraço a vocês. Se precisarem, estamos aqui à disposição. Muito obrigada, Paulo, pela participação, e a gente também aproveita para deixar o convite para você que está nos assistindo. Tem alguma dúvida de português ou mesmo quer entender melhor algum assunto ou curiosidade que envolve a língua portuguesa? Você pode participar do programa comentando lá na publicação do Unifev em Pauta no Facebook da TV. facebook.com/rádio e TV Unifev. Mande sua dúvida ou sugestão para a gente, para que o professor possa respondê-la aqui no programa. E o Unifev em Pauta agora fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Te espero no próximo programa, tá? Grande beijo. Tchau, tchau.